Eu fiquei, não posso negar que eu fiquei nervosa, né? Cada momento que a gente é convocada para uma batalha, para uma guerra, para trazer a palavra do Senhor, sempre acontecem as guerras, as batalhas, as pelejas vêm, né? Mas aí está em oração desde aquele momento, para que Deus ele venha falar, que eu venha diminuir, ele venha aparecer, amém? Eu convido, pode já ler a palavra? Eu convido as irmãs para abrirem em Ruth, no livro de Ruth. Posso ler? Ruth 1. E depois um versículo no 3. Ruth 1, a partir do 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Ruth, não me insiste para que te abandone. Deixe te seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pouseres, ali pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Aí no 18 diz assim, já com algumas coisas solucionadas, com algumas estratégias. Aí diz assim, o 18, o 3:18 diz assim: então disse ela, espera, minha filha, até que saiba como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Amém? Nós seguimos, oramos pela palavra. Eu não sei a dinâmica do culto aí, amém? Vamos orar. Senhor maravilhoso, Deus grande e santo, agradecemos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade tão rica, tão maravilhosa, Senhor. Agradecemos a Ti, ó Deus querido, pela internet, ó Deus, que nos possibilita estarmos juntos, mesmo estamos a milhares de quilômetros de distância. Senhor amado, Tu conheces Tuas servas, Tu me conheces. Fale conosco, ó Deus, a palavra é Tua, a inspiração vem de Ti, ó Deus. Nos ajude nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando e orando ao Senhor, qual a necessidade das servas do Senhor aí do outro lado do oceano, né? O que Deus precisar, o que nós ainda não ouvimos, não entendemos da vontade de Deus para nossas vidas, né? Porque às vezes o nosso Deus ele tem uma vontade de coisas para nossas vidas, mas nós temos vontades e livre-arbítrio, né? Temos o livre-arbítrio e às vezes a vontade de Deus escorrega de nossas mãos e a gente nem percebe. Muitas vezes Deus tem uma obra para fazer, tem uma obra para ser realizada e a gente, por termos as nossas vontades, os nossos quereres, nosso livre-arbítrio, nós deixamos escapar a vontade de Deus para nossas vidas. E quando eu leio este livro de Ruth, eu fico pensando, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Que ensinamento maravilhoso Deus nos dá através desta palavra.
ensinamento como mulheres, porque eu fiquei pensando num título para este trabalho. E eu fiquei pensando, mulheres saradas para sarar. Porque se nós somos saradas, nós saramos. Se nós deixarmos que Deus nos sare, nós temos habilidade, adquirimos habilidades para sarar vidas, né? A gente vê ali que o samaritano, eles não se davam bem com os hebreus, eles não se davam bem os samaritanos, mas aquele homem caiu ali na estrada e passou um servo do Senhor, passou um cantor, passou servos do Senhor, mas ninguém, todo mundo olhou assim de lado. Quem sabe olhou de lado e pensou, isso aí é um bêbado, é um indigente, ele escolheu isso aí para a sua vida, ele fez maus escolhas, por isso que ele está aí caído. Mas o samaritano, ele não pensou assim. O samaritano, ele desceu do seu jumento, ele olhou aquele homem, viu que o homem tinha feridas, ele colocou remédio, ele colocou atadura, ele levou o homem para uma estalagem, que poderia ser um hospital, né? E eu fico pensando quantas vezes nós temos oportunidade de ser um bom samaritano, mas nós não carregamos remédio e nós não levamos a atadura. Como podemos sarar? Né? Nós, mulheres, fomos chamados para uma obra maravilhosíssima, né? É como enfermeiras. E como enfermeiras, nós temos que ter o remédio e temos que ter a atadura. Nós temos que andar com a atadura. Nós temos que andar com o remédio. Nós, como enfermeiras, né? Como as mulheres chamadas para sarar, onde estão as nossas ataduras? As nossas ataduras. O nosso remédio, né? Ruth, eu abri esse parêntese, né, aqui, porque Ruth, eu creio que era uma mulher ali, naquele momento ali, assim, naquele momento que perdeu, porque é momento de perdas, quando nós temos momentos de perdas, nós ficamos um pouco desorientados, nós ficamos um pouco pensativos, até um pouco deprimidos, né? Porque é um momento em que que Deus quer que nós façamos uma introspectiva para nós mesmos, para dentro de nós. E eu creio que naquele momento ali, Ruth, ela não ficou perdida como órfã, né? Porque ela teve momento, porque os moabitas eram pessoas descendentes de Moabe. Quem foi Moabe? Quem foi Moabe? Filho de um incesto. Moabe era um filho de Ló, filho de um incesto com a filha mais velha. Aquelas pessoas ali estavam debaixo de uma maldição. Eram pessoas, os moabitas eram pessoas idólatras, tinham deuses. Eles faziam até oferendas humanas. Eles faziam. E Ruth, ela estava acostumada com tudo isso. Para ela era normal que alguém, um pai, uma mãe, quisesse ofertar um filho aos deuses deles em prol de alguma beneficência. Para ela era normal. Mas Deus deu uma outra oportunidade a Ruth. Deus é Deus de oportunidades. E nós devemos agarrar com unhas e dentes as oportunidades que Deus nos dá. E às vezes Deus nos dá oportunidades e as oportunidades elas escorrem de nossas mãos, porque nós não sabemos agarrar as oportunidades que Deus dá. Porque nós estamos preocupados com coisas alheias, com coisas que nos rodeiam. E a palavra de Deus diz que a gente tem que ter um foco, não com essa palavra. A Bíblia diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Então, a partir do momento que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então as coisas de Cristo têm que ter prioridade na minha vida, né? É difícil nós colocarmos Cristo como prioridade, porque nós vivemos ainda nesse mundo. Nós vivemos num mundo em que nós temos que trabalhar para sobreviver, em que nós lidamos com todo tipo de pessoas. É difícil, mas é possível. Aí, como, irmã Flávia, é possível nós priorizarmos, né, as coisas de Deus? É possível. Sabe como? Em oração, em sacrifício, com jejum, com louvor, com oração. Porque é agradando o coração de Deus e Ele nos dando de volta, nos fortalecendo, nos concedendo graça, nos ajudando, nos sarando. Tem feridas, irmãos, que Deus sara de uma forma tão perfeita que não fica nem cicatriz. É uma lembrança remota. É uma lembrança remota da ferida. Tem ferida que Deus permite que fiquem cicatrizes para que nós nos lembremos de onde viemos, quem fomos. Porque Deus ele trabalha de uma forma tão especial, que até nós em Cristo às vezes não entendemos. Nós ficamos assim como aqueles homens no barco. Como é? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitas vezes Deus nos deixa assim. Como assim? Essa é a palavra do momento, né, do jovem, né? Como assim? Como foi que isso aconteceu? Como é que pode? Não estou acreditando, né? E Deus faz isso conosco muitas vezes e ao nosso redor. E a gente fica pasmado. Mas voltando, né, à palavra, Deus ele tirou Ruth. Deus ele sabe trabalhar, irmãos. Deus ele sabe trabalhar. Deus ele tem um tempo para tudo, né? Deus ele há muitos anos, né? Como é que eu posso dizer? Quando Ruth elas viviam ali, eles viviam no tempo dos juízes, né? Era aquele tempo de rebeldia, de idolatria, era um tempo de caos. Era tempos de caos ali naquele tempo. E Ruth, ela foi retirada do convívio com deuses, do convívio com idólatras, do convívio com pessoas, como é que eu posso dizer? Não me chegou a palavra, mas do convívio com aquelas pessoas que não conhecia o Deus que Deus fez com que Ruth conhecesse, né? Deus ele tem estratégias para nos fazer viver o melhor dele em nossas vidas. Deus ele tem estratégias e muitas vezes quando essas estratégias elas começam a ser efetuadas, a gente não entende. A gente não entende. Nos tempos de hoje, quem entenderia que um filho de pastor se envolvesse e se casasse com uma pessoa do candomblé? Quem entenderia? Quem entenderia? O que nós faríamos logo? Murmurávamos. Deus não está neste negócio, mas a gente, para dizer que Deus não está no negócio, nós temos que estar em espírito de oração o tempo inteiro. Porque Deus chama as coisas que são para serem. Deus chama a existência o que não existe. E foi assim que aconteceu semelhante, né? Mais ou menos isso que aconteceu dentro da casa de Noemi. Dentro da casa de Noemi, os filhos dela se casaram com mulheres moabitas, mulheres idólatras, né? Mulheres que não conheciam ao Deus, o Deus que nós servimos.
E Deus, ele fez isso na vida de Ruth. E eu fico pensando muitas vezes, meu Deus, que Deus lindo nós servimos. Que Deus maravilhoso é esse, que olha para alguém que a sociedade não dá nada, que a sociedade despreza, e Deus chama para criar uma história, para fazer parte da história. Deus trouxe Ruth para fazer parte da história que nós estamos vivendo hoje. Porque quem foi Ruth, né? Eu fico maravilhada com Deus. A gente fica pensando, eu fico maravilhada com Deus. E Deus trouxe Ruth para a casa de Noemi como nora, e naquele momento ali, né, que Noemi já não tinha mais esperanças, porque quando a desesperança chega, a gente fica assim, deprimido, triste, desolado, achando que não tem mais saída, achando que não tem mais jeito, mas Deus, ele dá jeito no que não tem jeito. Deus, ele faz quando nós pensamos que não tem mais esperança. Lá em Jó, ele diz assim, há esperança para a árvore que foi cortada, porque ao cheiro das águas ela brotará. Ora, como não tem esperança se estamos eu e você de joelho? Como não tem esperança se estamos eu e você suplicando e pedindo, chorando, jejuando, orando, clamando? Como não tem esperança? Deus chama a existência o que não existe, é Ele. Não é a minha nem a sua palavra, é a palavra dEle. E Deus pegou Ruth e Ele criou uma nova história através de Ruth. Aí Ruth teve uma oportunidade, né, de voltar, de olhar para trás. Ruth teve uma oportunidade de olhar para trás, porque Noemi, ela deixou Ruth à vontade para escolher. Aí eu entro no livre-arbítrio que Deus nos deixou. Deus, ele nos deixou um livre-arbítrio, mas nós não podemos nos utilizar desse livre-arbítrio, porque não vivemos mais nós, vivemos Deus em nós. O nosso livre-arbítrio tem que ser a vontade soberana de Deus. Porque tem a vontade permissiva dele muitas vezes em nossas vidas, mas o nosso livre-arbítrio tem que estar ligado, casado com as vontades soberanas de Deus. É fácil? É não, porque é momento de renúncia, é momento de deixar para trás, é momento de se separar, mas é possível em oração. Porque se nós estivermos em oração, nós seremos saradas. Se nós estivermos saradas, nós sararemos vidas. Porque foi para isso que fomos chamadas, para sarar vidas. E Ruth, ela teve uma oportunidade. Ela teve a oportunidade de voltar para trás. Orfa fez a escolha dela e voltou para trás. Voltou para os deuses delas. Voltou para as abominações. Orfa, ela voltou para a idolatria. Ela teve o mesmo ensinamento que Ruth. Ela tinha tido a mesma escola que Ruth. Porque eu creio ali que na casa de Noemi tinha oração, tinha sacrifícios ao Deus vivo, tinha tudo que era referente às crenças deles. Mas Orfa, ela preferiu olhar para trás, voltar para trás. Mas as palavras de Ruth são palavras saradoras. São palavras de esperança. São palavras que dizem assim, olha, o que é que eu vou fazer mais no meio daquele povo? Se eu já conheço um Deus que pode todas as coisas. Aí é como estou parafraseando e dizendo assim, olha, Noemi, tu não tem mais filho, tu já é velha, tu não tem como... Mas Deus, ele pode fazer. Essa palavra estava nas entrelinhas, né? Deus, ele pode fazer.
E a palavra de Noemi foi muito, de Ruth foi muito linda. Não inste para que te abandone e te deixe seguir, e deixe seguir-te, porque onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. Pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ora, ela nem tinha visto ninguém do povo de Noemi, mas ela já sabia quem era o povo de Noemi, porque com certeza ela teve escola. Com certeza ela teve escola. E nós somos células e temos que ser células reprodutoras. Reprodutoras para o bem, para a palavra de Deus, para as coisas que Deus ele quer e exige de nós. E muitas vezes Deus exige de nós atitudes e como eu posso dizer, vamos ficar em atitude para não ficar pensando e perdendo tempo. Deus exige de nós atitudes rápidas, né? Pensamento rápido. Deus exige que nós sejamos assim, muito, né? Aquela coisa da hora. Mas para que nós façamos escolhas rápidas na hora e da vontade de Deus, nós temos que estar em oração. E a oração traz o quê? Vida. A oração traz o quê? Saúde. A oração traz o quê? Feridas saradas. A oração traz tudo isso para a gente. É em oração. E Ruth, ela teve naquele momento ali, não é? Que eu não sei se Noemi sentou com elas para fazer uma reunião de família. Eu não sei se isso foi em momento de choro, de desespero de Noemi, porque eu fico pensando como era que ela ia fazer aquela viagem de volta em cima de um jumento, sozinha, com os perigos da estrada, sozinha, se adoecesse. Eu fico pensando. Mas Deus, ele trabalha. E Deus, ele trabalha muitas vezes num silêncio tão grande que nos incomoda. Deus, ele trabalha às vezes num silêncio tão grande que nós pensamos, aonde está Deus? Nós ficamos feito Ana, né? Aonde está Deus? Meu Deus, eu sirvo ao Deus, eu oferto ao Deus, eu sou fiel a Deus, eu casei, eu tenho um homem que me ama, um esposo que me ama. Por que Deus me aflige assim, com esta mulher dentro da minha casa, me oprimindo, com esta mulher competindo comigo? Por que não tenho filhos? Porque naqueles tempos, não ter filho, né, era como se fosse uma maldição ali, né? Porque a geração se perpetuava através da descendência, através da madre aberta, e Ana não tinha uma madre aberta. E às vezes a gente fica pensando, né, como Ana não me revelou os pensamentos dela, não. Deus não pensou, eu estou só parafraseando e pensando, né? Como por causa da oração de Ana. E Ana, naquele momento, ela não ficava assim. Quando Ana poderia ficar, meu Deus, onde está o Deus que eu sirvo? Onde está esse Deus tão grande que me deixa passar por essa situação? Que me deixa passar por estes momentos tão difíceis? Por situação tão complicada de ter uma pessoa na minha própria casa, porque casa lá, irmão, lá tem que ser lugar de paz, lugar de harmonia, não é? Lugar de aconchego, onde nós podemos reclinar a nossa cabeça e nos abstermos das coisas ruins, né? O lar é para isso, é para ser um lugar de aconchego, de paz. Mas Ana não tinha isso dentro do lar dela. E Ana podia pensar, onde está Deus? Onde está o Deus que eu sirvo? Cadê Deus? Deus, cadê você, Deus? E muitas vezes nós não falamos, mas nós pensamos. Onde está Deus, meu Deus, que deixa meu filho dessa forma? Que deixa minha filha dessa forma?
Onde estava Deus que permitiu que meu filho morresse? Que permitiu que meu filho fosse morto, que morresse de uma forma tão trágica? Aonde estava Deus? A gente pode pensar assim, irmãos. Porque nós somos humanos. Nós somos de carne. E a Bíblia ela nos garante que a carne é fraca. Que a briga é constante da carne com o espírito. A gente só vai deixar de batalhar, de brigar contra isso aqui, quando nós já não estivermos mais aqui. E Ana, ela podia pensar assim, né? Mas Deus, naquele momento, quando eles subiram para adorar o Senhor, Deus deu uma nova estratégia a Ana, porque eu creio que Ana vivia orando. Eu creio que Ana vivia em oração. Mas quem sabe Ana vivia se vitimizando? Ai, meu Deus, onde está Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Aí ficava feito aquelas pessoas, né? Que a gente passa para ir para a igreja. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, né? Tá tão envolvida com os problemas. Essas pessoas estão tão envolvidas nos problemas e o problema envolvido nela que ela não tem forças. Não tem forças. Aí fica, olha por mim. Aí é um marido ruim que bate, que espanca, que não acredita em Deus, que às vezes não deixa ir para a igreja, que fica competindo em casa com Deus, né? O marido fica competindo com Deus às vezes. Aí você fica se vitimizando. Meu Deus, eu não vou, não. Ai, meu Deus, eu não posso, não. Aí você passa, você chama, você liga, né? Porque a gente não passa mais na porta de ninguém. Aí liga, vamos para a igreja? Vou, não. Posso, não. Ah, menina, tu nem sabe, ora por mim. Deus sabe de todas as coisas. Ora, Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas Deus precisa que nós nos levantemos. Porque se o marido não deixa ir para a igreja, se ele compete com Deus dentro da tua casa, se ele compete com Deus dentro da tua casa, você tem um altar dentro de casa, você deveria ter. Se você não tem, você deveria ter um altar em casa, né? Nós temos que ter um altar em casa. Temos que ter um altar em casa. E através deste altar que nós montamos em casa, que nós erguemos em casa, Deus, ele faz. Deus, ele fez leão jejuar, irmãos. Deus, ele fechou a boca de leão, ele fez leão jejuar. Você já pensou numa coisa dessa? Já pensou? Deus fez os leões jejuarem. Deus fez. Tem pessoas que dizem que Daniel se encostou nos leões para dormir, né? E dormiu. Ora, Deus não faz um touro virar um cordeiro. Deus faz. Deus faz, né? Aí você tá, aí os filhos, é o filho nas drogas, ou um filho preso, ou um filho dando trabalho, morando na rua, vivendo na rua, e você é aperreada, e você já orou tanto, e Deus não fez. Aí você fica, meu Deus, aí a depressão vem. É só abrir uma brechinha desse tamanho que a depressão, ó, ela toma conta, aí Satanás na mente. Aí a mente, ele faz um ninho na mente, ele faz um ninho tão grande às vezes na mente, infelizmente, que a gente não tem forças, fica sem forças. Mas hoje está repreendido em nome de Jesus todo o ninho de Satanás. Está repreendido em nome de Jesus toda a sugestão de Satanás nas mentes, em nossas mentes, na mente dos nossos. Está repreendido em nome de Jesus, né? Mas Ana, ela podia ter ficado ali, mas Deus deu uma nova estratégia. Fiquemos atentas para as estratégias que Deus está nos dando. Fiquemos atentas para as estratégias que Deus nos está nos dando. Deus deu uma nova estratégia. Ana subiu. Ana foi para o templo e orou diferente. Ana, ela orou diferente. Ela parou de ficar prostrada, se vitimizando e achando que Penina era mais do que ela. Porque até o marido dela falou, né? Ora, não sou eu melhor do que 2 filhos?
Mas o amor do marido para ela não era suficiente, porque ela estava orando para Penina. Ela estava orando para o que Penina tinha. Ela estava orando para o que Penina tinha, não para o que Deus tinha dado a ela. Enquanto Ana ficou orando para o que Penina tinha, ela não conseguia orar de forma correta. Mas quando ela se levantou e entendeu a estratégia de Deus, o que era orar para Deus, ele fez uma coisa nova na vida de Ana. Que nós possamos nos levantar neste dia para que Deus faça uma coisa nova nas nossas vidas. Para que Deus chame a existência o que não existe ainda. Né? Não existe ainda, mas Deus é especialista em trazer à existência o que não existe. Deus é especialista em fazer o que nós nem imaginamos. Deus ele é especialista. E Ruth, ela seguiu com Noemi, ela foi com Noemi para uma terra desconhecida, para uma terra onde ela não sabia, não sabia na prática a cultura, para uma terra onde ela não conhecia a língua, para uma terra onde ela não tinha amigos, para uma terra onde ela não tinha parentes. Ruth foi. Só tinha Noemi. Às vezes nós só precisamos de um para fazer e efetuar a bênção em nossas vidas. Só precisa de um. E Ruth foi. E chegando ali, precisavam de sobreviver. As terras de Noemi não eram mais dela, porque ela não tinha esposo, não tinha marido, não tinha mais direito. E o que fazer agora? Aí, diante de tantas plantações, né? Ruth foi para onde? Nas terras de Boaz. Quem era Boaz? Quem era Boaz? O futuro marido de Ruth, o remidor, né? Às vezes, Deus, ele complica, ele permite que as coisas se compliquem um pouco para descomplicar. Ele permite que as coisas evoluam de forma desagradáveis aos nossos olhos, para, quem sabe, nós darmos mais valor. Para, quem sabe, nós reflitamos mais, né? E ali Ruth foi para aquela cega, como os irmãos sabem, né? Conhecem a história, é uma história muito linda, muito lida. E Ruth foi para aquela cega, e depois chega Boaz e pergunta quem é Ruth, e foi dado, né? E foi dado ali notícias de quem era Ruth. Olha, irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui. É muito importante nós sabermos como andar. É muito importante nós sabermos onde botamos o pé. É muito importante. Porque Ruth ali, ela foi um instrumento usado por Deus. Ela nem sabia que era um instrumento, nem Noemi, né? Naquele momento. Mas Ruth foi um instrumento usado por Deus ali. E as palavras de Ruth foram levadas para Boaz. A atitude de Ruth foi levada para Boaz, porque Boaz deve ter ficado pensando, oxe, uma moabita, uma idólatra, seguiu com sua sogra, não deixou sua sogra só. Que mulher é essa? Essa mulher deve ter um bom caráter. Essa mulher deve ter algo de Deus em sua vida. Essa mulher deve ter aprendido o que Noemi ensinou. Deus é assim, né, irmãos? Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que é como a sua palavra diz, a gente não pode nem esquadrinhar
nem esquadrinhar. E Deus se utilizou ali de Ruth e depois ele criou situações para que Boaz ele fosse o remidor ali de Ruth, para que Boaz ele devolvesse por direito tudo a Noemi, o que era de direito para Noemi. Noemi recebeu tudo de volta porque era dela, era direito dela. E Deus criou situações e devolveu para Noemi o que era dela. Ela não tinha mais filha, ela não tinha marido, mas o que era de direito dela, Deus deu para ela. E Deus faz assim, na minha vida e na tua vida. O que é de direito teu e meu, Deus devolve, Deus dá de volta. E Deus, ele fez ali, né? Ruth casou com uma estratégia que Deus deu a Noemi. Ruth casou com Boaz e Deus escreveu uma nova história. O que aconteceu? Ruth era o quê? Bisavó. Ruth foi quem? Bisavó. Ruth ficou na história. Só existem 2 livros com o nome de mulheres, Esther e Ruth. 2 mulheres que ficaram na história do povo de Deus. Naquele momento ali, Deus se utilizou de Ruth para uma nova história. Deus, ele recriou a história. Ele recriou. Entendo o que é isso, irmãs? Deus recriar a minha e a tua história. Deus recriou a história de Ruth. Ele recriou. Ele refez. Ele se utilizou da mesma pessoa em um novo tempo, numa nova situação, em um novo contexto e refez a história. Deus é Deus que refaz história. Ele refaz história. Não pense que está tudo acabado, que tudo acabou, que tudo terminou, que não tem mais esperança, que não vai mais acontecer. Deus refaz história. Deus, ele muda os tempos, ele muda as estações, ele faz história nova. Ele faz história nova. E Deus, ele fez ali, né? Esther, ela teve uma oportunidade, né? Esther ali, ela teve uma oportunidade. Ruth, ela teve uma oportunidade. E ela não deixou escapar a oportunidade que Deus deu para ela. Ela foi direitinho, olha. Ela seguiu direitinho a cartilha de Noemi. Direitinho o que Noemi falou para ela. Olha, faz assim, faz assim, faz assim. Ela não se achou. A Bíblia diz que Ruth era uma mulher bela. Que Ruth era uma mulher bonita. Ela podia ter, depois que Boaz falou com ela, ela poderia ter assim, se achado. Poderia ter, é por causa da minha beleza, é porque ele viu em mim o que não vê nessas moças que estão aqui, porque, segundo a palavra, existiam outras moças, né? Mas Ruth não, Ruth ela foi humilde. Porque ela já tinha dado uma palavra a Noemi: o teu povo é o meu povo, onde tu fores eu irei, onde tu colocares o pé eu colocarei. E ela falou de verdade. Porque quando Noemi deu a estratégia a ela, olha, minha filha, faz assim, assim, assim. Eu creio que Ruth nem entendia, porque ela não sabia dos costumes do povo. Ela não sabia, ela não conhecia a cultura do povo ali. Mas ela foi seguir direitinho o que a sua sogra falou. E o que aconteceu? Vitória. Sabe por que eu estou aqui hoje? Oração de sogra. Oração de sogra. Nós somos muito amigas. Ela é minha ex-sogra. Entendeu?
Mas ela fica dizendo sempre que eu sou a nora dela. Você é minha nora, você é minha nora. Eu, não, eu sou ex-nora. Ela, não, você é minha nora. Ela não tem filhas, ela só tem filhos, como Noemi. Teve. E desde muito cedo, eu não sei porque eu estou contando isso aqui, não sei. Mas desde muito cedo nós nos demos bem. Eu tratei de conquistar a minha sogra, de me dar bem com ela. Eu tratei de ouvir muito tempo, durante muito tempo eu não ouvia, porque quando ela falava de Jesus, eu achava, e Deus quer o coração da gente. Deus não precisa disso, e precisa desse tipo de roupa, e precisa desse jeito, e precisa usar o cabelo desse jeito. Eu pensava que era assim. E ela falando, olha, minha filha, e ela dizia assim, minha filha, Deus se agrada de humildade. Ela falava, minha filha, Deus se agrada de humildade. E eu dizia, gente, qual o problema? Eu não sou humilde, não? E nessa atitude de dizer assim, eu não sou humilde, não, eu estava sendo o quê? Soberba, arrogante, né? E ela orando, né? E eu me dando bem com ela. Eu namorei 6 anos com o filho dela e eu era como uma filha lá. E ela ficava doente, eu levava para médico. Até hoje eu cuido dela dessa forma. Embora que nós não sejamos mais nora e sogra, assim, na prática, mas sou eu quem cuido dela. De todas as noras, sou eu quem leva para médico, sou eu quem cuida dela quando está doente, ela passa tempos aqui na minha casa, né? E eu tenho documentos dela, tudo, para resolver as coisas. Sou eu a confidente dela, ela é minha confidente. E eu sou fruto de orações da minha sogra. Sou fruto. Nós nos damos muito bem. É perfeito? Não. A gente briga. Como amigos normais brigam. Como amigos normais, a gente briga. Mas a gente não leva aquilo ali a sangue e fogo, como diz aqui no Brasil, né? Aqui no Nordeste. Nós não levamos isso. Quando eu fico muito chateada, eu vou para o joelho. Aí eu vou para o joelho. Mas é porque eu sou boazinha? Não, é porque eu quero ir para o céu. Eu digo, Jesus, vá lá, Jesus. Vá lá. Né? E ela não é uma pessoa difícil de lidar, não. Não é, não. Mas, assim, não é igual a mim. Nós somos diferentes, né? Eu sou uma pessoa, ela é outra. Eu sou uma pessoa, ela é outra. Eu tive uma criação, ela teve outra. Eu sou de uma geração, ela é de outra. E agora ela está surda, ela escuta somente, eu acho que uns 30%. Aí só pode falar gritando. Aí isso é um transtorno quando ela está aqui na minha casa. Porque ela fala. Como ela não escuta muito, ela fala muito. E às vezes eu fico nervosa com essa situação, eu fico nervosa, entendeu? Aí eu fico orando, eu digo, Jesus, me ajude, me dê paciência, Deus. Me ajude, gere amor no meu coração, porque ela não tem ninguém que cuide dela. E tu me levantaste para cuidar da tua serva. Me ajude, me gere amor no meu coração. E com amor, irmão, a gente vence tudo. Com amor, você ultrapassa todas as barreiras. E às vezes a gente deixa situações, problemas difíceis se cristalizar sem necessidade. Porque sogra, cunhado são parentes. E às vezes a gente não escolhe, eles vêm num pacote, é um combo. Vem naquele combo ali e você tem que saber lidar com aquela situação. Você tem que saber lidar com aquelas coisas ali, né? E Ruth, ela seguiu o que a sua sogra falou. E o que aconteceu? Deus operou. De Ruth saiu o quê? Davi. Saiu Obed. De Obed veio quem? Jessé. De Jessé veio quem? Davi. De Davi veio quem? Quem é que é a raiz de Jessé? Jesus, né? Olha, Maria foi muito agraciada. Vê como Deus é perfeito. Maria foi tão agraciada, mas não tem nenhum livro na Bíblia que seja do nome de Maria. Já pensou se tivesse um livro na Bíblia com o nome de Maria?
Como a idolatria católica seria, irmãos? Como seria difícil da gente falar, porque para minha mãe, viu, é muito difícil ela entender que Maria não é uma virgem, que Maria foi uma virgem, mas que Maria teve filhos, que Maria conheceu o homem. É tão difícil para minha mãe. Difícil. Mas aí eu fico pensando, Deus deu, né? E tem esse livro de Ruth, e eu acho lindo, né? Acho lindo o livro de Ruth, né? E Deus, ele é Deus que dá estratégia. Deus, ele deu estratégia àquela mulher sunamita ali. A mulher sunamita, ela fez para Deus primeiro. Ela fez para Deus primeiro. Deus abriu a sua madre, deu um filho àquela mulher, mas depois de certo tempo o filho morreu. Mas aí o que foi que a mulher fez? A mulher caladinha, com estratégia do Espírito Santo, correu para os pés do homem de Deus. Aí no caminho lá vem, vai bem, o esposo vai bem, não é tempo, porque tu vai tudo bem. Aí vem o servo do homem de Deus, vai tudo bem, teu filho com teu esposo vai tudo bem. Né? E ela ali, porque Deus, irmãos, ele é aquele que dá estabilidade. Esse é o tempo das mulheres de Deus terem estabilidade. Porque nesses tempos difíceis, se nós não tivermos estabilidade, como vai ficar a nossa casa? Como vai ficar a casa de Deus, se Deus nos chamou para sermos coluna dentro da sua casa? Temos que ter estabilidade. A estrutura, ela vem de Deus, porque Deus, ele refaz a estrutura. Uma vez, eu tive aqui, minha casa num lugar alto. Olha, dá para ver aí, dá para vocês verem aí a natureza aqui. A minha casa é num lugar alto e tem um terraço no meu quarto onde eu estou que dá para eu ver a pista, os carros passando, dá para eu ver uma mata atlântica muito bonita. Aqui próprio atrás da minha casa tem um quintal muito bonito. E quando estava fazendo aqui a minha casa, teve que levantar colunas. E as colunas, eu olhando como era que fazer, tem um processo para fazer a coluna. Primeiro, retorce os ferros, depois levanta a estrutura de ferro, depois, naquela estrutura de ferro, enche de uma massa feita com cimento e brita. Depois, quando aquela massa está ali naquela estrutura de ferro, coloca tábuas e fica durante vários dias para aquela estrutura segurar a estrutura que vai vir para por cima. E mesmo assim Deus faz conosco. Deus, ele cria essa estrutura em nós para que nós possamos aguentar as coisas que vêm, para que nós possamos carregar a igreja em oração. Deus, ele cria essa estrutura em nós. E só quem tem essa estrutura é mulher. Homem não tem essa estrutura. A estrutura do homem é outra. A estrutura do homem é outra. Mas a estrutura de carregar... Porque se o homem tivesse uma estrutura feita a estrutura da mulher, ele dava a luz. Mas o homem não aguenta nem uma unha encravada. Os homens não aguentam nem uma encravada. Ficam de cama, oi, fica tudo manhoso, né? Tudo manhoso. Mas Deus deu uma estrutura diferente na mulher. A mulher, Deus deu uma estrutura diferente. E louvamos a Deus por essa estrutura.
Porque se não fosse essa estrutura, nós não estávamos aqui conversando hoje, né? A quilômetros de distância. E que nós possamos ter estrutura, que nós possamos ser pacificadoras, que nós possamos ser pacificadoras, que nós tenhamos estrutura, que nós possamos agarrar as estratégias que Deus nos dá para nós vencermos esses tempos difíceis. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. E Deus nos chamou para estarmos de joelho, para estarmos de pé. É controverso, né? De joelho, de pé. Mas Deus entende tudo, que o joelho faz a gente ficar de pé, não é isso? E que nós possamos, nesses tempos difíceis, termos atadura, termos o remédio, termos estrutura, termos sabedoria e possamos fazer boas escolhas, não é? Como Abigail. Abigail, ela fez uma boa escolha. Deus deu uma estratégia Abigail rápida. Abigail, naquele momento ali, vai ser uma coisa sanguinária aqui, não. Davi é um homem de guerra, o homem está bêbado aqui, Davi é um homem de guerra, não. Deus deu uma estratégia Abigail ali rápido, e às vezes Deus faz isso com a gente, viu? A gente tem que fazer uma coisa rápida. E Deus deu uma estratégia rápida ali a Abigail, e a Abigail juntou não sei quantos pães, não sei quantos cachos de... Deus deu uma estratégia, foi a Abigail. E o que aconteceu? Apaziguou a tempestade. Deus deu uma estratégia ali a Abigail, e é essa estratégia, é esta unção de Abigail que Deus quer que a gente tenha nesses tempos. Porque às vezes a gente tem que pensar rápido, pensar muito rápido para que as coisas não desandem ao nosso redor. E Deus deu aquela estratégia ali, Abigail apaziguou aquela matança ali, né? Acalmou o coração de Davi. E o que foi que aconteceu? Irmãos, eu fico pensando sempre no depois, nos bastidores de Deus. O que foi que aconteceu depois com Esté? Depois que Esté ali livrou o povo hebreu ali de serem dizimados. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com Mardoqueu? Porque as nossas escolhas, elas têm consequências. E a gente tem que fazer boas escolhas e rápido, muitas vezes, para que as consequências boas venham. O que foi que aconteceu com Ruth depois? O bom é o que vem depois. É o que está por trás dos bastidores. O bom é o que Deus vai fazer através das nossas atitudes. O que foi que veio depois de Ruth? Surgiu Jesus, veio Jesus, o nosso remidor. Jesus, ele é o nosso remidor. Foi através da atitude de Ruth. O que foi que aconteceu com Abigail depois? Abigail foi esposa de um rei. Depois que ficou viúva. O que foi que aconteceu com Ana? Ana deu à luz, Deus abriu a madre de Ana. Ana deu à luz e Ana cantou. Ana cantou. E ela não só disse que era estéril, a madre foi aberta, não. Ela disse, o arco do forte foi quebrado. Irmãos, o bom é o que vem depois. O bom é ficarmos na posição e é o que vem depois, amém? Que nós possamos esperar, não parados o agir de Deus, o que vem depois, mas em movimento, sarando, sendo sarada, buscando ser sarada. Se não formos saradas ainda, vamos buscar ser saradas. Vamos buscar sermos saradas, para sararmos vidas, amém? Que Deus nos abençoe, eu agradeço a oportunidade, né? Que Deus ajude vocês aí, nesse tempo difícil, que Deus possa dar estratégias aí, né? A vocês, para que a obra do Senhor seja feita, que essa é uma boa estratégia. Nós estamos a milhares de quilômetros de distância nos falando, nos vendo, né? Amém?